Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que estamos, e oração também, não é só a melodia, não é só a música, essa oração linda, esse Pai Nosso umbandista, que estamos dando início a mais um programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É um grande prazer estarmos juntos. Hoje, dia 31 de maio, acabou o mês, né, gente? A partir de amanhã, 1º de junho, né? Então, vamos que vamos, né? Que a espiritualidade esteja do nosso lado e vai estar. E por falar em espiritualidade, aqui tem uma pleia de espíritos, encarnados e desencarnados. Entre aqueles que ainda estão no seu invólucro
Gostou, né? Gostou, né, mãe? Adorei. Gostou dessa, né? Invólucro. Seu invólucro físico. Está aqui a nossa querida família Tel, liderada e representada primeiramente pela nossa querida dirigente e minha esposa Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes, família Tel, que possamos ter uma noite bem abençoada, com muito aprendizado. Sem dúvida teremos, não tem a menor dúvida disso. Os ventos estão a favor, não é isso, minha querida irmã Luciene Oliveira? Boa noite. Com certeza, Luiz. Boa noite, Luiz, irmãos aqui presentes, família Tel, amados ouvintes, que tenhamos uma noite de muito estudo, de muita paz e de muita reflexão. E estaremos refletindo bastante, principalmente ele não sai da sua reflexão quando ele está na frente do computador, olhando todos os planos, todos os reinos, todas as raças, todas as vibrações terrenas ou espirituais. Boa noite, querido professor Humberto Vieira. Boa noite, Luiz. Qualquer hora dessa vai acreditar nisso, hein? Boa noite, queridos amigos do estúdio, amigos de casa e família Tel. Tenho certeza que teremos uma excelente noite de estudos. Meu querido irmão Alexandre Bahia, esse é o homem que está junto lá com o pessoal lá de cima da alta espiritualidade. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos aqui presentes. Boa noite, família Tel. Boa noite, queridos ouvintes. Mais uma vez, um grande prazer estar com vocês para mais um dia de aprendizado. Sem dúvida teremos. E por falar em se teremos ou não teremos, será que nós teremos aí o parabéns para você, que hoje tem gente aí bastante ilustre aniversariando, dona Flávia? Aniversariaram no último dia 26, nossos irmãos Vinícius Alcântara e a nossa irmã Érica Santos. Parabéns para vocês, muitos anos de vida, saúde, muita paz. Meu querido irmão Vinícius, voz padrão do Rádio Umbandista, aquele abraço, estamos com saudade de você, hein? Minha querida irmã Érica Santos também, saúde para você, que Oxalá te abençoe. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e já já retornamos com o quadro Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje, no quadro Transformando, mais um caso, gente, que eu estou aqui, sinceramente, boquiaberto. Olha só, mulher de 40 anos de idade, de vida lasciva, quer dizer, explicando, né? Vida lasciva seria assim, né? Isso, dentro da promiscuidade, mais ou menos por aí, né? Que mantinha, imaginem, que mantinha relacionamentos extraconjugais, separou-se do marido há 9 anos e desenvolveu esquizofrenia. Como é que pode isso, professor Humberto Vieira? Mas que caso é esse? Tu já pensou se toda mulher que se separar do marido ficar com esquizofrenia? Nossa, isso é uma loucura, né? Ia. Então tem que haver algum caso nisso aí. Nós descobrimos que o fator catalisador foi realmente a separação. Mas era uma pessoa que tem uma vida assim muito desregrada, e interessante que é alguém de uma camada muito elevada na sociedade, uma família de dinheiro e tudo mais. Então é uma pessoa que sempre foi assim, uma pessoa irresponsável, só queria curtir a vida e tudo mais. E o marido não suportou aquilo, e ao separar-se,
Nem foi sofrimento dela, porque ela também não ligava para o marido. Mas o fato dela se separar, ela começou a entrar em depressão e não sabia por quê. Não é que ela queria voltar para o marido, mas ela não sabia por que a depressão. É um daqueles fatores que nós falamos que geralmente acontece quando acontece um fator catalisador. Ela desenvolveu e começou a escutar vozes, então as vozes começaram a falar nos seus ouvidos, ela começou a se trancar dentro de casa, ela se enchia de medicação, viveu 9 anos em cima de uma cama, não saía para fazer mais nada. Ficou super gorda, ficou obesa, muito obesa por conta disso, e não fazia mais nada. Com o tratamento, ela foi se melhorando, fez uma operação bariátrica, ela emagreceu e hoje, graças a Deus, ela está uma pessoa equilibrada, bem tranquila. Mas já você vai contar pra gente como foi esse tratamento, né? Depois a gente conversa. Pois é. Então, eu estava, enquanto o professor Humberto Vieira realmente falava sobre isso, né? Eu queria entrar com relação a essa questão de relacionamento amoroso, né? O que a gente observa, principalmente numa casa como o Templo Estrela do Oriente, onde nós temos realmente um fluxo muito grande de pessoas, né? E, obviamente, esses seres que lá acorrem, vamos assim dizer, né? Muitos chegam exatamente com a questão conjugal como seu maior desafio. Então eu pergunto a vocês uma coisa. Dona Flávia, você que é a nossa dirigente espiritual, nossa líder, obviamente nós escutamos da espiritualidade que o caminho mais rápido para que um relacionamento não tenha, vamos dizer assim, o amparo da espiritualidade e, consequentemente, não tenha futuro, isso acontece por causa de quê? Porque o ser humano, normalmente, ele busca exatamente o fim e não o meio. O que é isso? Ele busca o sexo pelo sexo, ele pensa única e exclusivamente nos prazeres da carne, sem se importar que, vamos dizer assim, uma união conjugal, para que ela possa ter exatamente o seu futuro assegurado, a sua base de sustentação, ela precisa, em primeiro lugar, do amparo da espiritualidade. Para que esse amparo exista, obviamente, há que se cultivar entre os dois seres o amor fraterno, inicialmente, em detrimento do amor carnal. Então, o meio é o amor fraterno. E o que seria o amor fraterno? É aquele que ouve, é aquele que dá a mão, é aquele que ampara, é aquele que perdoa quando o seu parceiro ou a sua parceira erra, entendeu? Aquele que escuta, aquele que, vamos dizer, abraça, acalenta, sabe conversar, dialogar, tem paciência, tem tolerância, tem respeito, entre outros fatores. A partir daí, quando esse amor fraterno existe, aí sim, a consequência disso tudo seria então o amor carnal. Esse é o tipo do relacionamento amparado pelo astral superior. Fora isso é muito difícil, né, dona Flávia? Como é que você vê isso? Realmente, Luiz, você conviver dentro de um relacionamento, aliás, não só dentro de um relacionamento, acho que qualquer convivência é muito difícil, né? Porque você está lidando com pessoas diferentes. Nós falamos já sobre isso várias vezes. Pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com objetivos diferentes. Enfim, tudo é diferente. Então, você tentar, dentro de uma convivência, né, dentro de um relacionamento, de um casamento, você respeitar todas essas diferenças, hoje em dia, principalmente, você vê, dificilmente as pessoas conseguem. Até porque, antigamente, as pessoas, elas tinham aquele objetivo, né? Não vou me casar e vamos nos manter unidos. Faziam um esforço, na verdade, para que esse relacionamento desse certo. Hoje em dia as pessoas, antes de casar, já pensam, não, eu vou. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, a gente
separa, cada um vai pro seu lado e tal. Então não tem aquela coisa que... Eu acho que falta maturidade, eu não sei se também as coisas estão assim, muito fácil, muito banal, sabe? As pessoas não estão encarando um relacionamento, um compromisso, que eu acho que o casamento é um compromisso muito sério, né? E as pessoas estão levando muito na brincadeira, eu acho, né? Então, há de se ter o respeito pelo casamento, né? Entender que é muito sério, né? Você está envolvendo duas pessoas, você está formando ali uma família, principalmente quando chega a ter filhos, né? A gente tem que pensar muito, muito mesmo. E concordo plenamente com tudo isso que você falou, Luiz. A gente tem que ter o amor, você tem que ter o respeito, a tolerância, enfim, são vários sentimentos envolvidos e que as pessoas não estão se apercebendo, não estão valorizando. Essa que é a grande verdade. Sem dúvida. Agora, Luciene Oliveira, minha querida irmã, enquanto a dona Flávia falava, eu pegava parte do que ela estava, obviamente, com muita propriedade colocando, e eu também ficava aqui fazendo a seguinte reflexão. Como pode você, a pessoa casada, ter uma vida promíscua? Acho que são duas questões antagônicas, não é por aí, não? Não combina, né, Luiz? Não é verdade? Já que se dispôs a viver maritalmente, né, com a pessoa, né, casou e tudo, não combina. Eu acho que para isso existe o tempo de namoro, né? Tempo de noivado, que até hoje em dia não existe muito isso, né? As pessoas mal se conhecem. Pelo fim, né? Começam pelo fim, foi como você falou. Vamos morar junto, vamos ver o que vai dar. Né? Não tem aquele tempo de se conhecer, de ver se realmente é aquilo. Realmente, ninguém é obrigado a viver com ninguém a vida inteira, já que não está dando certo, cada um que siga o seu caminho. Mas já que se teve a vontade de ficar junto, de viver junto, é que tem alguma coisa em comum. Então tem que lutar por isso, né? Uma vez eu ouvi dizer, perguntaram para... Eu não lembro o nome agora do ator, que perguntaram a sua esposa, a sua mulher, ele falou assim, não, a minha companheira. Que bom, que lindo, então, né? Isso ficou muito gravado em mim. Quando há o companheirismo, a amizade, tudo isso que você falou, né? Não é só questão de sexo, né? Que ninguém vive 24 horas fazendo sexo. Claro. Né? Existe, sim, a parte sexual e tudo, mas o companheirismo, a amizade, tudo isso foi o que você falou. Realmente é o que tem que prevalecer. Com certeza absoluta. E outro dia desse, inclusive, vi... logo depois do desencarne do nosso querido, você falou de ator, né? Me lembrei do nosso querido Paulo Goulart, né? Anissete Bruno dando uma entrevista logo dias depois do desencarne dele, né? Achei assim, primeiro, uma pessoa assim muito espiritualizada, entendeu? Estava assim bem latente para mim, né? E colocando exatamente que nessa quantidade toda de anos, né, que eles viveram juntos, né? Que ele nunca a teria visto desarrumada dentro de casa. Ela estava sempre arrumadinha, com o cabelo arrumadinho e tal. Quando o marido chegava, ela já estava toda pronta. Quer dizer, isso é uma coisa tão difícil de ver hoje, não é, professor Humberto? Como é que o senhor acha isso? E como é que foi esse caso? Conta para nós. Vocês estão falando sobre essa questão do relacionamento familiar. Eu me lembrei daquela palestra que nós fizemos no TEL. É verdade. Sobre relacionamento familiar, né? É. Como a gente deve conduzir para encontrar o equilíbrio e a paz entre o casal. Mas é importante nós entendermos que a nossa personalidade é anímica. O que isso quer dizer? A nossa personalidade, ela vem do passado. Se hoje você é um homem honesto, porque provavelmente você no passado foi honesto. Quando você vê uma pessoa que hoje tem dificuldade de ser honesto, ele compra DVD pirata, ele faz pequenos golpes, essas coisas todas, porque no passado ele foi um marginal pior. Nós progredimos em cada encarnação, a gente só vai evoluindo. Essa nossa irmã, vocês fizeram a pergunta, como é que uma pessoa pode casar e ter uma vida desse jeito? Bem, o que nós reparamos, e isso está dentro
do trabalho que a gente faz dentro da terapia, que a esquizofrenia propriamente dita, ela é uma repetição de comportamento moral ou de pensamento. É uma repetição. A pessoa já se comprometeu lá atrás, fez alguma coisa errada, deu com os burros na água, sofreu, e agora ela está de novo pensando ou agindo da mesma forma. E aquilo cria uma estrada vibracional com o passado, que cria aquilo ali. A nossa irmã, em várias encarnações, ela vinha se comprometendo no sexo através da promiscuidade, mas da prostituição. Ela era prostituta em algumas encarnações. 2 encarnações anteriores, ela vem se casando. Então ela já vinha dentro de uma família mais estruturada, ela se casava, mas o apelo sexual era muito grande, e ela continuava dando seus pulinhos. E esses seus pulinhos começou a criar um problema grande com o homem que ela estava vivendo, porque no passado não se aceitava esse tipo de coisa. Então houve muita morte, houve muito assassinato por conta de alguém que traiu. Então nas 2 últimas encarnações, ela matou e foi morta por conta disso aí. Nessa encarnação, ela veio dentro de um padrão social muito elevado, onde ela não ia estar em contato com o sofrimento da nossa classe social mais baixa. Então ela tinha de tudo. E ela se casou com uma pessoa importante, inclusive, mas os seus apelos, seus instintos, por conta da sua personalidade lasciva, voltada à questão do sexo, fez com que ela começasse a dar saltos, pulinhos de gato, hoje um para cá, outro para lá. E o que aconteceu? Chegou um ponto que o marido falou, não quero mais. Mas o fato dela se separar do marido, de dizer não quero mais, serviu como fator catalisador para se lembrar o que aconteceu no seu passado. E ao se lembrar do passado, criou aquela estrada vibracional que os espíritos com os quais ela viveu e que ela tinha prejudicado, ainda estavam no mundo espiritual, a encontraram, começando a exercer sobre ela uma coerção mental insidiosa, de forma a começar a colocar ideias na cabeça dela, ela como médium, né? E ela começou a apresentar, então, o quadro de esquizofrenia. Sofreu durante 9 anos, como não precisava sobreviver, porque eu costumo dizer o seguinte, quem tem transtorno mental, geralmente é quem tem condição para isso. O pobre não tem nem condição disso, porque tem que viver, tem que trabalhar, tem que sobreviver. E ela ficava em cima de uma cama, com empregados e tudo mais, cuidando dela. Engordou muito, perdeu completamente a autoestima, até que ela chegou no nosso consultório. Foram tratadas essas entidades, ela viu o que ela fez e compreendeu que se ela não tomasse uma medida de mudar o seu comportamento ético e moral, ela não ia conseguir encontrar saúde. Ela emagreceu, ela fez operação bariátrica, ela mudou o comportamento dela, ela começou a namorar em casa. Olha, uma mulher, naquela época ela estava com 38 para 39, começou a namorar em casa, um cara ia buscar ela em casa. O pai dela é uma pessoa importante, famosa, inclusive, e ia buscar ela em casa. Saíam, ela prestava conta aos pais. Era um caso muito interessante, né? Porque uma pessoa na cidade não tem que prestar conta de nada, mas a vontade que ela tinha de recuperar o tempo perdido e a saúde que ela perdeu foi que levou ela a ficar num estado equilibrado novamente. Graças a Deus, ela hoje é uma pessoa sadia, mas sempre... Ela sabe muito bem disso, que volta e meia vem aquele coisa no ouvido dela, olha, a gente pode dar um pulinho para cá, pode dar um pulinho para lá, mas ela já sabe que não pode fazer. Maravilha, maravilha. Bem, estamos terminando então o quadro Transformando do dia de hoje, mais uma vez um caso espetacular, né, gente? Muito bom. E nós vamos para um intervalo comercial e já retornamos com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295.
4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. O melhor para a sua empresa e o seu terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agenda do mês, material de divulgação digital e impresso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou por e-mail comercial@gqd.com.br. Alavanque a sua empresa, aumente a divulgação do seu terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Minha querida irmã Luciene Oliveira fala para mim sobre a palestra do próximo sábado, não é isso? Isso mesmo, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Exu, o tradutor do incompreensível. O palestrante é o nosso dirigente Luiz Fernando Barros, que é o dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente. Dia 7 de junho, no sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, na Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.temploestreladooriente.com. E neste mesmo dia, às 18 horas, teremos a nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. A grande presença dos médicos do astral, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Viajar é a melhor maneira de se divertir e de se instruir. E viajar barato agora é com a Elis Tour, agência de viagens e turismo. As menores tarifas aéreas nacionais e internacionais do mercado, pacotes turísticos, excursões e muito mais. Compare e comprove. Ligue 2542-6040, 2542-6040 e programe a sua próxima viagem comigo. 2542-6040, 2542-6040. Elis Tour Turismo. A vida é pequena, mas o mundo é grande. Meu querido irmão Alexandre Bahia, fala para nós sobre o Lar de Amparo Tereza Cristina Bahia. Isso, Luiz. Colabore com o Lar de Amparo Tereza Cristina. Esta casa abriga 60 idosas e elas precisam da nossa ajuda. Suas maiores necessidades são fraldas e absorventes geriátricos, luvas de procedimentos, gêneros alimentícios e de limpeza em geral. As doações podem ser entregues na sede do Amparo Tereza Cristina, situada à Rua Magalhães Castro, 201, Riachuelo, Rio de Janeiro. Informações pelo telefone 2241-8065, 2241-8065. Maravilha, maravilha. E prepare-se, queridos irmãos umbandistas, candomblecistas, espiritualistas de uma forma geral, porque vem aí o segundo encontro Os Umbandistas no século XXI, Atitudes e Sentimentos, dia 25 de outubro, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Augustinho 52, em Todos os Santos, Rio de Janeiro. Palestrantes confirmados: Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Etienne Salles, Professor Humberto Vieira, Gregório Brandão e Luiz Fernando Barros. Uma realização do Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã.
Mirua, rumo à regeneração. Meu querido irmão Alexandre Bahia, você tem aí uma senhora dica para dar para os nossos queridos ouvintes? Muito boa dica, Luiz. Você que é o nosso ouvinte fiel e gosta de receber bons ensinamentos, aí vai uma importante dica. Todas as edições do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, desde a época da outra emissora, agora estão disponíveis no YouTube. Acesse youtube.com. Programa Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Meu irmão ou minha irmã que nos acompanha neste programa, se já lhe disseram que você precisa desenvolver a sua mediunidade, se você busca um sentido, uma ocupação para a sua vida, ou se estão acontecendo coisas sem respostas na sua trajetória, aí vai uma super dica para você. A partir de 1º de junho estarão abertas as inscrições para a 13ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Portanto, a partir de amanhã, rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a doutrina e a evangelização na Umbanda e muito mais. Todas as quintas-feiras, a partir de 10 de julho, das 20 às 22 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E agora você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, à distância, na frente de um computador. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Lu, hoje, dia 31 de maio, depois de amanhã, a nossa primeira gira do mês na grande vibração dos Exus. Convida o pessoal aí, Lu. Isso aí, Luiz. Na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, sessão de consulta com os Exus e Pombagiras, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha. E já que a Lu convidou todos vocês para essa gira maravilhosa segunda-feira de consulta com os Exus e Pombagiras, a sugestão é nós agora fazermos uma singela homenagem a uma das grandes Marias da Umbanda. Sabe o que é uma grande Maria? É a Dona Maria Mulambo. Saravá Mulambo! Claro, Exu Amojubá. Mulambo, tu és tão linda e tão formosa, igual a mais linda goza que enfeita o meu jardim. Mulambo, tu és tão linda e tão formosa, igual a mais linda goza que enfeita o meu jardim. Mulambo, 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 vem na Umbanda Saravá. A Mulambo vem na Umbanda Saravá, na Umbanda do Templo Estrela do Oriente, segunda-feira, 8 horas da noite, lá na Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Estão todos convidados. Abertura dos portões a partir de 6 horas da tarde, hein, gente? Vamos saravar a grande força de Exu e Pombagira lá no Templo Estrela do Oriente. E agora nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e já estamos retornando com a segunda parte do programa Umbanda Sem Fronteiras no quadro Saravá Umbanda. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade
todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, e todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, girar! Girei! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. E com certeza absoluta, segunda-feira, lá no Templo Estrela do Oriente, 8 horas da noite, não só a cigana vem na banda trabalhar, como, olha, as Marias, Maria Mulambo, Maria Navalha, Maria Padilha, e bota a Maria nisso aí, a legião toda de Maria, vai estar todo mundo lá, se Deus quiser, trabalhando por nós, seres humanos,
que necessitamos muito da ajuda desses nossos grandes guardiões, não é isso? Então estão todos convidados, grande gira de consulta, segunda-feira, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, 8 horas da noite, lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades ocorre a partir das 18 horas, está todo mundo convidado. E aqui o programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de uma forma modesta, mas de coração, vamos levando a mensagem da Umbanda, do espiritualismo, da alta espiritualidade, para você, meu irmão, que nos ouve, para você, minha irmã, que tem esse carinho conosco, sempre aos sábados de 21 às 22 horas, só que a gente queria a participação de vocês, não é verdade? Escreva-nos, programa@umbandasemfronteiras.com. Não esqueçam, participem do nosso programa. E por falar em participação, a minha querida irmã Luciene Oliveira está aqui com o repertório dela recheado de perguntas para o nosso quadro Saravá Umbanda. Fala, Lu! Isso aí, Luiz. Voltamos às perguntas do Rodrigo Moraes, nosso grande irmão. Rodrigão, é médium lá do Templo Estrela do Oriente. Fala, isso. Rodrigo! Numa pergunta ele nos faz: seria moral e ético cobrar por atividades que utilizam o tarô, o baralho cigano ou as runas? Algumas vezes tais profissionais citam que há vários espíritos que auxiliam. No entanto, cobrar seria moral? Mas mesmo assim, eles não estudaram e não deveriam ter algum tipo de reconhecimento? Meu querido irmão Rodrigo, eu costumo sempre dizer, falo até muito sobre isso, tem até um capítulo, um módulo que eu falo sobre isso no curso Umbanda Sem Fronteiras, que é o módulo 3, que a gente fala sobre preconceito, sobre respeito, sobre tolerância intrarreligiosa, interreligiosa, entre outros fatores. Meu irmão, nós não estamos aqui neste plano para dizermos o que é moral e o que não é moral. Nós estamos aqui para cumprirmos os propósitos da alta espiritualidade. Quais são esses propósitos? Nós temos que evoluir intelectualmente, moralmente e, consequentemente, espiritualmente. Só para que isso aconteça, nós não podemos julgar ninguém, seja pelo que for, seja que procedimento essa pessoa estiver se utilizando, tá certo? Acho que tudo na vida tem um porquê. Vamos pautar os nossos procedimentos dentro das esferas espirituais e deixar que o julgamento seja feito no dia que for dia perfeito, tá certo? Vamos para a próxima pergunta, Lu? Sim. Por que em algumas casas o povo do Oriente seria os ciganos? Seria desconhecimento dos mestres e doutores do astral ou simplesmente uma das várias formas de trabalho na Umbanda? Meu querido irmão Rodrigo, muito interessante até a sua pergunta. O que acontece? Muitas vezes as pessoas confundem, né? É só apenas uma confusão, uma questão que a gente precisa, obviamente, esclarecer. Quando a gente fala que um cigano trabalha na linha do Oriente, é a mesma coisa do que a gente dizer que um caboclo trabalha na linha do Oriente, que uma ibejada trabalha na linha do Oriente. O que é, na verdade, essa linha do Oriente que a gente está dizendo? Ela é uma infinidade de informações sobre as quais a gente ainda tem muito pouco conhecimento. Entre elas, por exemplo, você dentro da linha do Oriente, você tem ali, vamos assim dizer, olha só que coisa gigantesca espiritualmente falando, né? Você tem ali a questão dos 7 raios, né? Que são os mestres ascensionados, um grande padrão vibratório que está ali. Você tem ali entidades, entre as quais a gente pode citar aí sim, os mestres, né, da falange do povo do Oriente, cujas vibrações nos ajudam, né, por exemplo, a um tratamento espiritual do corpo, do espírito e principalmente a nossa evangelização. Quando você fala de linha do Oriente, você também pode estar falando até de elementais. Você está entendendo? Então a linha do Oriente é uma das 7 vibrações originárias.
A vibração, ela quando sai de Zâmbia, ela se desdobra em 7. São as chamadas 7 linhas de Umbanda. Uma delas é a linha do Oriente, não confundir com falange do Oriente. Então, dentro dessa linha do Oriente, nós temos uma infinidade de manifestações espirituais, confesso a você, sobre as quais nós ainda temos muito pouco conhecimento sobre isso. Por isso é que nos cabe entrar por ali, por esse caminho e estudar. Tá certo assim, meu irmão? Um grande abraço para você, fique com Deus. Agora a pergunta é de Sueli Askel Ferreira. Eu queria, Lu, desculpe, que eu acho que eu deixei até a resposta do Rodrigo assim incompleta. Desculpe, Rodrigo. Só para complementar o desenvolvimento do meu raciocínio. Veja bem, aí quando você fala que o cigano trabalha na linha do Oriente, é porque muitas vezes essa entidade ela está atrelada, não que ela não vá realizar outras atividades, mas ela tem, vamos dizer assim, a sua especialidade dentro de um tratamento espiritual do corpo, da mente, do espírito, muitas vezes a evangelização da pessoa também, entendeu? Então você tem não só dos ciganos, como dos caboclos, da Ibejada e tal, você tem exatamente entidades que trabalham mais dentro dessa linha, como se fossem especialistas. Nós temos um mal físico, vamos dizer, passamos mal no meio da rua. A primeira coisa que a gente faz é ir para o pronto-socorro, não é isso? Qualquer médico vai te atender ali, normalmente um clínico geral. Depois que você sai do susto, você não vai, depois que identificou qual é o problema, você não vai, por exemplo, se for um caso de coração, você não vai buscar um cardiologista. Se for um problema de ossos, você não vai buscar um ortopedista. Da mesma forma acontece na parte espiritual. Existem entidades que são mais especializadas em determinado atendimento. Por isso é que existe aquele fenômeno dito por Kardec lá no Livro dos Espíritos, chamado de desdobramento de vibração. Isso quer dizer o quê? Que é a entidade especialista que vai prestar o atendimento para determinada pessoa, independentemente do tipo de gira que estiver ocorrendo naquele dia. Tá certo? Só para complementar. Vamos lá, Lu, pode seguir. Agora a pergunta é de Sueli Askel Ferreira. Poderiam me explicar, por gentileza, qual o perigo de se fazer uma promessa a um espírito e se esquecer dessa promessa? O que pode acontecer? Olá, Sueli, tudo bem? O nosso Saravá fraterno. Até achei curiosa a sua pergunta, né, Bahia? Legal, né? Legal. Sabe o que acontece, Sueli? Eu acho o seguinte, eu acho que a maior promessa nós fizemos para os espíritos superiores. Foi no momento que nós recebemos autorização para reencarnar, tá certo? E essa autorização só foi dada porque nós prometemos, olha aí o bojo da sua pergunta, né? Nós prometemos que retornaríamos para a Terra para quê? Para nos reformar, para reajustar a nossa trajetória, não é isso? Para nos reequilibrarmos e etc, etc e tal. Veja bem, depois a gente vem aqui para a Terra. Se a gente, porventura, resolve não cumprir o que a gente prometeu, a gente pode adiar esse compromisso. Tudo bem, se vai ter algum efeito colateral ou não, eu não estou aqui para dizer. Mas esse compromisso a gente não pode se evadir dele, não. Um dia nós vamos ter que cumpri-lo, tá certo? Ou nesta vida, ou em outras. Não é isso? Mais uma? Vamos lá. Vamos que vamos. Agora é a Cláudia. Ela pergunta, por favor, gostaria de saber como se faz a retirada de mão de vumbi. Olá, Cláudia, o nosso Saravá fraterno. A retirada da mão de vume, dependendo da escola, seja ela um bandista, seja ela até candomblessista, etc e tal, na escola onde eu fui iniciado, veja bem, isto é uma ritualística que só é feita por um babalorixá, uma ialorixá, um dirigente espiritual, para outro dirigente espiritual que tenha desencarnado. Então nós vamos ali montar determinados imãs, normalmente que refletem também os pais de coroa desse dirigente, né? Nós vamos exatamente retirar todo o material de santo dele também, dentro de uma simbologia, e é como se a gente retirasse, isso não acontece, mas é como se a gente retirasse, né, a vibração daquele dirigente e, obviamente, nós entregássemos para
vamos dizer assim, as vibrações que são as responsáveis pelo momento do nosso desencarne, para que elas possam dar um encaminhamento devido para aquele egum recém-desencarnado. É mais ou menos por aí, entendeu? Agora, vai variar o entendimento sobre o ritual da mão de vume de escola para escola. Isso aí nós denominamos isso como formas de se fazer. E formas a gente não discute, cada escola tem a sua forma própria, são todas válidas, são todas devidamente autênticas. Tá certo assim? Muito bem, eu acho que hoje nós estamos aí com o nosso Saravá Umbanda esgotado, né, pelo dia de hoje. E como nós segunda-feira vamos fazer aquela grande gira de consulta com os nossos Exus e Pombagiras, vamos agora trazer uma singela homenagem para uma grande entidade de Umbanda, que é a nossa querida Pombagira Rosa Vermelha. Gira, girê, moça! Um certo homem plantou uma rosa e regou-a convincentemente. E antes de desabrochar, ele a examinou. Ele viu o rebento que iria florir em breve e também os espinhos. E pensou: como pode uma flor bonita vir de uma planta carregada de tantos espinhos? Entristecido por este pensamento, ele deixou de regar a rosa e, antes de estar pronta a florir, ela morreu. Assim se passa com muitas pessoas. Dentro de cada alma está uma rosa. As qualidades divinas plantadas em nós à nascença crescem entre os espinhos dos nossos defeitos. Muitos de nós nos analisamos e só vemos os espinhos, os defeitos. Desesperamos, pensando que nada de bom poderá possivelmente sair de nós. Negligenciamos a regra do que há de bom dentro de nós e, eventualmente, isso morre. Nunca nos chegamos a perceber o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas próprias. É preciso alguém lhes mostrar. Uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode possuir é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro dos outros. Esta é a característica do amor. Olhar para alguém e, sabendo dos seus defeitos, reconhecer a notabilidade da sua alma e ajudá-lo a perceber que consegue ultrapassar os seus defeitos. Se lhe mostrarmos a rosa, ele vencerá os espinhos. Então ela florescerá, com 30, 60 ou 100 pétalas, conforme lhe tenha sido dado. O nosso dever neste mundo é ajudar os outros, mostrando-lhes as suas rosas e não os seus espinhos. Somente então atingiremos o amor que devemos sentir pelo próximo. Somente então podemos florir no nosso próprio jardim. A sua força, a sua presença e a sua proteção. Saravá, a grande Pombagira Rosa Vermelha. Gira, girê, moça!
Boa noite, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros. Boa noite, meus queridos. Que possamos ter uma semana bem abençoada, com Jesus em nossos corações. Com certeza, amém, 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 amém. Meu querido irmão, professor Humberto Vieira, para o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio, nossos queridos amigos de casa, família Tel. Lembrando sempre que somos herdeiros de nós mesmos. Maravilha, maravilha. Bem, depois desta menção que o professor Humberto Vieira sempre faz no final do nosso programa, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Minha irmã Luciene Oliveira, eu acho que a legião de espíritos que mais nos lembra que somos herdeiros de nós mesmos, indiscutivelmente, são os nossos guardiões, Exus e Pombagiras, já que são o quê? Os guardiões, como é que eu falei para você? Executores. São executores da justiça kármica, isso é indiscutível, você não tem a menor dúvida. E para o seu boa noite, vamos falar sobre isso, né, Lu? Com certeza, Luiz. Boa noite a você, boa noite aos irmãos aqui presentes, boa noite à família Tel, boa noite, amados ouvintes, que possamos ter uma noite de muita vibração no bem, porque, como você falou, eles são os executores da lei, né? Isso. Kármica, e são nossos guardiões, aqueles que velam mais particularmente por nós, né? Com certeza. Mas nos deixam o livre-arbítrio. Sem dúvida. Né? Cada um de nós faz aquilo Cada um faz o que quer, mas com certeza. Vai colher, com certeza. Ora, ora, ora. Meu irmão Alexandre Bahia, uma outra palavra que a dona Flávia também me chamou a atenção, agora no pronunciamento dela, ela falou sobre a palavra Jesus. E eu trago essa palavra também para a falange de Exus e Pombagiras. Por quê? Porque uma ocasião uma ouvinte nos disse que tinha na mente dela que Exu e Pombagira, historicamente falando, para ela era uma coisa do mal. E eu disse para ela que Exu e Pombagira, dentro do Templo Estrela do Oriente, fala sobre Jesus. Então ela ficou realmente boquiaberta, né? Então, para o seu boa noite, os nossos grandes amigos em evolução, Exus e Pombagiras. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos da mesa. Boa noite para a família Tel. Amados ouvintes, que os nossos queridos guardiões possam estar sempre ao nosso lado, nos orientando, e que nos dê sempre caminho, né? Mas lembrando sempre, como o nosso professor sempre diz, somos herdeiros de nós mesmos, então que nós possamos assumir a responsabilidade dos nossos atos. Sem dúvida, né, meu irmão? Com certeza absoluta. Meus queridos irmãos, eu queria, já que nós segunda-feira vamos ter essa grande gira de consulta na falange dos Exus e Pombagiras, eu queria lembrar que eles são, desmistificando um pouco, né, da figura Exu, eles são os nossos guardiões desde os primeiros tempos, desde os primórdios desse mundo, né, desde a cosmogênese divina. E eles estão exatamente do nosso lado pelas encruzilhadas da vida, como a gente costuma dizer. Então, até segunda-feira, se Oxalá assim o permitir, lá no Templo Estrela do Oriente, com essa grande gira de consulta com os nossos Exus e Pombagiras às 8 da noite, e até o próximo sábado aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem com Deus!